E aí, gente? Boa tarde a todos! Que privilégio, que privilégio. Senhoras e senhores, com imensa alegria que estou aqui. Opa! Não tem slide não, que vai ter que ser no gogó mesmo, não vou ter que resolver. Senhores, obrigado demais pela receptividade, pelo carinho. Estou literalmente em casa. Apesar de não estar morando mais em Goiânia, morei boa parte da minha vida aqui. Vejo os vários rostos conhecidos aqui, então, literalmente, obrigado pela receptividade. Privilégio de fazer parte de um evento de tamanha responsabilidade, de tamanho peso no mercado imobiliário brasileiro, que tão gigante é. Queria agradecer imensamente o Leandro Char e toda a equipe da família Urbs pelo convite, pela confiança que a mim foi dada. Vejo alguns rostinhos de alunos aqui e de coração é muito bom voltar para casa. Eu trabalho com empreendedorismo, com investimentos, eu vou me apresentar brevemente porque eu quero dar muito conteúdo para vocês. Eu posso dar conteúdo, sim ou não? Sim. Eu estou achando energia meio baixa. Levanta aí, por favor, todo mundo, porque essa agora é a hora que dá fome, dá sono, né? Rapidinho, levanta aí só um pouquinho. Isso, deixa eu mexer com vocês, porque com energia baixa não tem venda de imóvel, né? E quem está te falando isso aqui é um enxadrista matemático, racional, que eu preciso mexer com o seu emocional. Então me ajuda, levanta todo mundo. Quem não levantar não vai ser próspero. É na hora que bate o sono, é agora, porque você exagerou no almoço, eu estou sabendo. Só um pouquinho, só 45 minutos vai demorar, daqui a pouco você senta. Não, é brincadeira. Eu jogo xadrez profissional desde que eu tenho 11 anos de idade. Aprendi com meu avô, desde criancinha. E comecei a competir. Com 12 anos eu estava em Xangri-Lá, uma cidade ali pertinho de Porto Alegre, disputando meu primeiro campeonato brasileiro de xadrez. E de lá para cá foram horas incansáveis sobre um tabuleiro, pensando, refletindo. E esses momentos desenvolveram no Henrique habilidades que eu trouxe para a minha vida pessoal e profissional. Isso refletiu a tese do mestrado que eu defendi recentemente nos Estados Unidos, onde a oportunidade eu defendi as habilidades que um enxadrista poderia desenvolver como ser humano, com as que poderiam ser úteis com a conquista da independência financeira. Então eu meio que cruzei habilidades enxadrísticas com o mercado financeiro e educação financeira em geral. Até 2008, até meus 23 anos de idade, eu vivi por conta do esporte. Fiz uma turnê internacional, primeiro semestre Estados Unidos, segundo semestre Europa, vivendo por conta de torneios de xadrez. Estava no esporte errado, no país errado, para viver só disso. Mas eu peguei códigos. O xadrez desenvolveu minhas habilidades e fez parte formou meu repertório profissional. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês e eu peço que vocês encarecidamente, mesmo que você nunca tenha jogado xadrez, mesmo que você não goste de xadrez, mesmo que você ache complicado demais, abra espaço no seu coração e na sua mente para vocês tentar pegar o meu raciocínio. Porque no tabuleiro da sua vida financeira e de mercado imobiliário, tem algumas conexões que eu acho que vocês vão gostar. Então, obrigado, podem sentar todo mundo, que agora o pau vai quebrar. Olha só, eu me apresentei rapidamente porque eu quero entregar conteúdo. Ao longo dos próximos minutos, nós vamos conversar um pouquinho sobre venda e eu vou ter que te falar o seguinte, eu sou do mercado financeiro. Então, a primeira coisa que eu quero que você abra o seu coração é para acabar com o ranço de rivalidade entre corretor de imóvel e agente de investimentos e gerente de banco. Eu vou te ensinar hoje a não ser uma pessoa intolerante e ter argumentos para melhorar a sua venda na hora que você estiver atendendo o seu cliente investidor. Você quer aprender isso, sim ou não? Sim. Então, primeira coisa, abre o seu coração. Cara, eles deram uma aula de network aqui agora. O Ricardo falou, cara, você tem que ser uma pessoa empática, que deixa o ambiente leve. Foda-se quem vai ganhar a eleição, desculpa o palavreado, mas é a verdade, ninguém quer estar perto de pessoa intolerante. Ninguém aguenta isso mais, nós queremos falar de proposta, de ideias, e hoje o que a gente está vendo aí é um falando mal do outro, quem que é mais corrupto. Isso não gera valor para ninguém. Quem é próspero, quem tem resultado, não tem tempo para ficar reclamando. Então, por que raio você ainda fica falando mal dos outros? Que hora que você está falando de ideia, que horas que você está fazendo parte da solução, em vez de ficar fazendo parte só de indicar o problema? Então, abre seu coração, eu sou do mercado financeiro e a gente tem muita coisa em sinergia e eu preciso de vocês e eu acho que vocês precisam um pouco do que a gente trabalha no nosso dia a dia. Nós vamos ser parceiro, acredita? Então, olha só, começando... Depois do xadrez ali em 2008, que eu migrei os esforços para o mercado financeiro, eu me tornei profissional, agente autônomo de investimentos, trabalhei 6 anos como agente de investimentos, fui a SLW, Moarama, XP, Nova Futura, até que em 2016 eu cancelei a minha Ancor, que é a titulação que me permite ser profissional de investimentos. Porque eu me peguei recomendando para um cliente um produto que eu nunca seria investidor, só para ganhar comissão. Aquilo me matou.
queimou negativamente no meu coração. Eu nunca deixei de dar aula, sempre fui professor, mas essa coisa de ficar só recomendando um produto para ganhar comissão, sem gerar valor, sem resolver o problema de alguém, que o Ricardo trouxe muito bem, não estava dando camisa. Então eu cancelei a minha Ancora e fui na contramão do mercado. Eu preciso ensinar essas pessoas uma nova mentalidade de investimentos. Eu preciso ensinar as pessoas a não passarem pelos problemas que eu passei. E acreditem, foram muitos. Eu sou bom de quebrar conta. Aqui no Goiás a gente fala de quebrar para dentro, né? Eu já perdi muita grana, já tive muitos problemas no mercado financeiro. Mas tive muitos bons momentos também. E calejei, aprendi muitas lições. E hoje o meu propósito de vida é fazer com que mais pessoas não passem pelos problemas que eu passei. E esse é um pouco da palavra empreendedorismo, que não significa que você tem que abrir uma empresa, significa que você tem que resolver o problema de alguém. E quando você quer fazer network, estabelecer boas conexões e relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, e você ser essa pessoa interessante, que o Macarrão falou muito bem, você precisa doar essa generosidade e disposição de resolver problema de pessoas. Quando você puxa entrepreneur, né, que é empreendedorismo em inglês, você traz o radical da palavra, você vai descobrir que empreendedorismo é você resolver problema de pessoas. E você tem que ser um apaixonado por isso. E é isso que me move hoje. Daqui a pouco eu vou conectar toda essa parte de networking que eu venho fazendo hoje. Bom, todos vocês estão aqui presentes tentando escutar alguma coisa interessante para ter resultados positivos na venda e ganhar dinheiro. Sim ou não? Para isso, olha só, tem um clichê, uma frase de clichê muito legalzinha aí. É impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, mas isso é verdade. Então, para você ter resultado diferente, você vai ter que ter o quê? Comportamentos diferentes. Ações diferentes, ações novas. Para você ter resultado diferente, então você vai ter que ter ações novas, comportamentos novos. Para você ter esse comportamento novo, você precisa mudar seu pensamento, mudar essa mentalidade. Para você mudar o seu pensamento, você vai ter que entrar em contato com estímulos. Estímulos são atividades novas que você vai trazer para o seu dia a dia, para que elas produzam em você novos gatilhos mentais, novos pensamentos para novos comportamentos, para depois resultado. Estão acompanhando? Não dá bom. Esse estímulo, carinhosamente, eu trouxe para a minha vida, escrevi um livro recentemente que poderia ser o xadrez, entrando como ferramenta pedagógica. Mas, de novo, aqui não é se você gosta ou sabe jogar xadrez. A pergunta é, qual é o seu xadrez? Qual é o estímulo que você está trazendo para a sua vida hoje que está fazendo você se tornar uma pessoa melhor? Que vai fazer você desenvolver habilidades novas? Um profissional de networking é uma pessoa com múltiplas habilidades. Vou perguntar de novo, o que você está fazendo diferente na sua vida aqui de atividade hoje para desenvolver múltiplas habilidades? Participar de um evento como esse é legal. Ler um livro é legal, fazer uma imersão, de repente melhorar a alimentação, fazer um esporte, fazer uma atividade física, fazer meditação, fazer um xadrez. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu te convido a partir de hoje, como foi dito aqui, a gerir melhor o seu tempo para que você entre em contato em estímulos poderosos que vão te fazer ser uma pessoa melhor. Sabe qual que é o problema? Todos vocês querem ter resultados rápidos. Quando eu falo vocês, é o senso comum, porque todos os dias as pessoas me procuram para construir uma carteira de investimentos que eles vão ganhar dinheiro rápido. Aí eu falo, amigo, não tá. Não é assim que você deveria entrar no mercado. Para ganhar dinheiro rápido, você vai ter que empreender, ajudar muitas pessoas a resolverem problemas, arrumar um jeito de escalonar isso para depois ter resultado. Então, qual que é o problema da sociedade hoje? A inversão dos valores, ser, fazer e ter. E o manter agora acrescentado por Reinaldo Domingos, que é um pós-doutor em educação financeira. Foi ele que estava na banca lá defendendo o meu mestrado. Então, qual que é o problema? Todo mundo quer ter resultado, mas ninguém quer plantar a sementinha de ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor implica em você fazer uma gestão melhor de tempo, trazer estímulos para a sua vida que vão fazer você ter experiências novas. Fez sentido até agora, sim ou não? Então tá, a primeira coisa você vai tomar essa decisão. Putz, eu vou tomar uma decisão, então, de entrar nesse caminho. No meu dia a dia, eu falo muito de macroeconomia. E eu quero trazer você à luz desse conhecimento para a gente falar a mesma linguagem. Então, eu vou trazer algumas notícias ruins, mas importantes que estão acontecendo no mundo. A gente tem uma economia internacional e notícias internacionais muito ruins. Nós temos a inflação na máxima histórica de Estados Unidos, Europa e países que eram tidos como referência mundial nesse quesito de inflação, estão sofrendo absurdamente. A taxa de juros lá fora está tentando acompanhar a inflação, só que eles têm um probleminha, eles não estão acostumados a lidar com inflação como nós. Então, na Europa, por exemplo, que não consegue subir os juros como nós, brasileiros, conseguimos, eles estão enfrentando um problema. Porque se eles subirem os juros lá, países mais fracos, como Grécia, por exemplo, podem quebrar.
Porque se um país tem uma dívida X e você sobe os juros, a dívida desse país triplica, quadruplica, dependendo para onde os juros for. E aí a economia da Grécia é muito diferente de uma Alemanha da vida, de uma Inglaterra da vida. Então a zona do euro, por ter países com economias tão diferentes, impossibilita que o euro, né, que a zona do euro suba esses juros, como nós podemos fazer, por exemplo. Você pega Estados Unidos agora, que está tentando subir os juros lá, acabou de subir semana passada para 0,75 a mais novamente, estão chegando a 3,40, 3,50, 3,70 o produto financeiro que manda no mundo. Eu estou falando do Q10 lá, o produto de 10 anos da renda fixa dos Estados Unidos é o produto que manda no mundo. Se a taxa de juros americana continuar subindo para 4%, para 5% aos próximos 10 anos, não tem dinheiro em lugar nenhum no mundo, a não ser nos Estados Unidos. Porque é o produto mais seguro do mundo. Isso impacta diretamente a nossa macroeconomia, porque vai deixar dinheiro de vir para cá. Não vem dinheiro, inclusive para o Brasil, que está dando um show na economia, não vem grana para cá se os juros estazinhos continuar subindo desordenadamente. Eu estou te trazendo notícias ruins, vai tentando pegar a sua macroeconomia de acordo com o seu nível de entendimento, porque isso vai te gerar autoridade com o seu cliente lá na ponta. Porque você vai precisar falar um pouco disso para ele, para tirar o medo que ele tem. E, de repente, você ali que está querendo vender um imóvel, agora você consegue conversar até de investimento internacional e um pouquinho de macroeconomia, para tirar o medo dele. Então, você vai falar para ele, ô cliente, mas apesar disso que está acontecendo lá fora, apesar de inflação na Europa, nos Estados Unidos, os juros lá estão subindo, apesar do inverno que está chegando lá na Alemanha e eles não têm o gás para se esquentar, agora parece que pegaram na Arábia Saudita, né? Mas, enfim, apesar desse caos iminente da crise energética na Europa, que é uma coisa muito séria, apesar da interrupção da China, ali, da mão de obra, né, do meio de transporte, fazendo ainda o Covid gerar lockdowns e recessão, talvez, ou crescimento menor na China, isso impacta drasticamente a nossa economia, principalmente do minério de ferro, e ações do tipo Vale, Minas, Gerdau, etc. Isso começa a conversar com a sua cabeça e você, com esses argumentos, começa a trazer isso para o seu repertório de argumentos. E aí, no final das contas, eu te dei as notícias ruins. E realmente são, tá, gente? Mas agora eu vou te trazer notícia boa. Como foi dito aqui anteriormente. O Brasil, ano passado, cresceu quase 5% do PIB, esse ano vai crescer quase 3%, talvez até um pouco mais. O Brasil é o único país do mundo que tem uma deflação e a nossa taxa básica de juros, que foi mantida pelo Banco Central semana passada em 13,75%, é o país hoje com o maior juros real do mundo. O que é juros real? É quando você pega a taxa Selic, tira da inflação, essa sobra hoje, parabéns, o Brasil é número 1 do mundo. O Brasil tem um desemprego que saiu de 14, 15 milhões, está indo agora para baixo de 9 milhões de desempregados. O Brasil tem superávit primário desde 2013, se eu não me engano, primeira vez. O Brasil tem um emprego muito aquecido, foi dito agora, vocês estão vendo isso, o mercado está aquecido. Então, o Brasil se deu o luxo de, pela primeira vez, pelo primeiro Banco Central Mundial responsável, de parar de subir os juros. E, na minha opinião, foi dito isso há mais de um ano atrás pelo nosso ecossistema, vai ser o primeiro país a descer os juros. Países responsáveis. Você pega uma Turquia da vida, por exemplo, com a inflação de 80% ao ano, o presidente maluco lá está descendo os juros. Ele está quebrando a Turquia. A Turquia vai passar gerações e gerações pagando essa conta. Então, eu estou te contando que tem notícia positiva aqui. A mais positiva, talvez, que agora faz muito preço para o seu trabalho. Presta atenção, você precisa pegar isso. De março para cá, aliás, de março para cá não, de 2 anos para cá, foram privatizadas várias empresas brasileiras. Entraram na nossa economia de sinal quase 200 bilhões. De sinal. Essas empresas que compraram, essas empresas internacionais ou fundos que investiram no Brasil, dando esse sinal, 200 bi de dólar, eles estão automaticamente comprometidos a, nos próximos 10 anos, colocarem mais 800 bi aqui no Brasil. O Brasil está condenado a crescer. E adivinha de onde, ou para onde vai a maior parte desse recurso? Infraestrutura e mercado imobiliário. Vocês têm tudo para deitar, para decolar. Vocês estão animados com isso, sim ou não? Então, esse tipo de informação precisa começar a fazer parte do seu repertório, para que você passe uma segurança maior para o seu cliente, para que ele não te enxergue só como um corretor de imóvel, para que ele te enxergue, putz, é uma pessoa que entende do que está falando, é uma pessoa que me passou segurança. Então, eu começo aqui agora a chamar a sua responsa para você não colocar a educação financeira e investimentos como um tabu e não entender um pouquinho de macroeconomia. Porque isso vai fazer você ficar na média. Eu imagino que você quer ter resultados exponenciais, que é o tema da palestra, eu preciso te convidar a ser uma pessoa acima da média.
e começar a conversar de outras coisas. Você não precisa ser especialista em investimentos igual eu sou e falar de opções, derivativos, call e put, que é a minha especialidade. Mas você precisa saber um pouquinho do que está rolando para que você seja uma pessoa com múltiplas habilidades. Então esse é um pouco do meu mundo. A pessoa chega para mim querendo investir, normalmente querendo ganhar dinheiro rápido, eu sento ela aqui e falo, peraí, deixa eu te fazer algumas perguntas, deixa eu te colocar no cenário macroeconômico mundial, deixa eu ver como é que está seu patrimônio, fazer um diagnóstico, deixa eu ver se o cara já tem imóvel em Goiânia ou não, que é uma das cidades brasileiras com metro quadrado mais barato do Brasil, sim ou não? Então eu vou trazer esse cara para a realidade e, obviamente, ele vai montar uma carteira de investimentos com a diversificação adequada e eu vou convidar ele a pensar. Eu faço muita pergunta para o meu cliente. No final das contas, ele mesmo toma a decisão. Quando eu vejo que ele está indo para um lugar que eu acho que não é o correto, eu faço pergunta. Eu nunca falo para ele, não vai para aí não, que aí é latada. Eu só faço uma pergunta, e se acontecer isso? A gente chama de estressar cenários. Eu sou o cara que mais estressa cenário na vida. Pensando como no xadrez, eu faço uma jogada, estou pensando 10, 15 ali na frente, pensando, cara, se eu fizer isso aqui e o meu oponente responder assim, o que pode dar de errado? Então eu começo a calcular. E eu calculo tudo, eu pergunto, se você prestar desse dinheiro daqui 2, 3, 4, 5 meses, e se a ação que você comprar cair 50%? E se isso acontecer? No final das contas, nós vamos eliminando, chama método de eliminação. A gente vai eliminando algumas ideias, a gente chega num denominador comum e ele consegue montar uma boa carteira de investimentos. Então, eu te trouxe um pouco da minha vida, meu dia a dia é isso, é fazer reuniões com clientes para montar a carteira de investimentos à luz da macroeconomia e à luz da microeconomia, que acreditem, o Brasil, de novo, eu não tenho partido político, tá? Meu partido político chama-se PIB, Produto Interno Bruto. Eu acho que o Guedes é um monstro, se não fosse ele, nós estaríamos muito pior do que está hoje, mas se você não vota na direita, não tem problema, não fique bravo comigo. E até porque eu também não gosto de votar no presidente da direita, eu gosto de votar em números, eu gosto de votar em pessoas que trazem resultados, eu não sou uma pessoa intolerante, e eu convido que você assim seja também. Porque o seu cliente ele não quer estar perto de você se você for uma pessoa intolerante. E se ele for uma pessoa intolerante, respire, tenha sabedoria, porque você precisa fazer mágica e criar um ambiente positivo. Não adianta você trombar de frente com ele, é uma pessoa intolerante. Como é que você vai fazer? Faz perguntas, entrega amor, generosidade. Gente, eu sei o que eu estou falando, eu vendo investimentos desde 2010 praticamente. Eu trabalhei 2 anos numa gestora de fundos imobiliários aqui em Goiânia, na TGCor. Eu sozinho era responsável por metade do faturamento de uma equipe de 10 pessoas. Eu sei o que é enfrentar a objeção. Você precisa gerar ambientes harmônicos. Cara, eles deram um show de network. Eu não sei se você anotou tudo que eles falaram. Eu vou tentar, de alguma forma, construir esse caminho de frente para trás agora e entrar nesses tópicos novamente. Fica comigo, não perde o raciocínio. Eu estou falando rápido porque eu preciso entregar conteúdo. Tudo bem? Então tá bom. Voltando aqui, então, a gente veio de trás para frente. É uma ferramenta lá do coach, ó, que você viu aí que é banalizado por aí. Né? Que não, o coach é ruim. O coach é uma excelente ferramenta de pergunta. Essa ferramenta que eu fiz de trás para frente chama roadmap. Então tá bom. Agora eu vou fazer de frente para lá. Nós vamos tomar uma decisão para você sair da média. Sim ou não? Você não quer ser uma pessoa extraordinária? Então tá bom. Primeira coisa é decisão. O que eu fiz lá em 2013? Eu falei, cara, eu preciso aprender códigos novos, eu preciso aprender com pessoas que têm resultado, eu preciso aprender com gente que é foda, que vai me levar para o nível superior. Então eu decidi fazer uma gestão do meu tempo e mudar a minha ambiência. Fala ambiência. Nessa ambiência nova, eu comecei a conviver com pessoas diferentes, que pensam diferente de mim e têm resultado diferente. Numa frequência diferente, diga frequência. Essas pessoas na frequência diferente, com resultado diferente, elas me fizeram, mudar meu pensamento. E eu tive o quê? Novos pensamentos que me geraram novas ações. Adivinha o que aconteceu? Resultado chegou, amigo. Aí você fala, por resultado, bati o imóvel, vendi uma comissão, dinheiro no bolso, em Angu, na capanga, agora eu vou comemorar. Tem que comemorar mesmo. Só que o seu cérebro vai te colocar na zona de conforto perigosa aí. E aí você vai parar. Porque você agora está ganhando uma comissão massa, você conseguiu fazer uma rede de network razoável, e você tem ali seus 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês, fazendo uma média aí das comissões que você vende nos 12 meses, e aí você parou. E aí quando você colocou o bendito teto em número, e não em resolver problema das pessoas, e não continuar fazendo o que você tinha que fazer, você fechou a primeira porta da exponencialidade para a sua vida. Resultados exponenciais simplesmente demandam que você não pare de fazer o que está fazendo. E aí muitas pessoas, e eu sei que aqui tem gente me escutando, porque num ambiente de 600 pessoas, tudo são números. Tem gente que está com uma folguinha de dinheiro aí, tem dinheiro para investir legal, tem gente que está pendurada aí no cartão de crédito na zona amarela, e tem gente que está inadimplente. E aí eu vou te contar o seguinte, se você não organizar a sua vida financeira, e eu sou suspeito para falar, porque eu vivo de educação financeira desde 2010, não tem como você entrar no caminho da exponencialidade.
Porque você nunca vai conseguir ter uma relação genuína e de energia positiva com o cliente se você estiver pendurado em conta e estiver tendo que ter pressão para pegar o dinheiro da comissão para poder pagar a dívida e pagar a conta. Então, deixa eu te contar aqui, o corretor que quer ter resultados exponenciais. Você precisa dar um jeito na sua educação financeira. Sabe quando você pega seu telefone celular ali, ó, olha na fatura do cartão de crédito? Nu! Não é possível que eu já gastei isso tudo. Vocês estão rindo aí por quê? Isso acontece aqui em Goiânia? Acontece não, né? Esse é o primeiro problema. Você está com um problema no seu diagnóstico financeiro. Olha só, abre seu coração aqui agora. Ó. Educação financeira sempre foi, é e vai continuar sendo uma ciência comportamental. Você não precisa ser bom de conta, nem de matemática, nem de planilha. Você precisa de uma pessoa que tem um coração ensinável para dominar seus comportamentos e ter decisões, tomar decisões coerentes com os seus objetivos de vida. Então tem uma tarefinha aí. Tem um método para isso, tá? Que foi base do meu mestrado lá nos Estados Unidos. Bom, então digamos que você então começou a ser uma pessoa melhor, convivendo com pessoas novas, em ambientes novos, com frequências novas, chegou no resultado, e aí você pegou esse resultado e você decidiu, tá bom, eu não quero parar então, como é que eu continuo essa esteira? Aí vem a palavra mais importante de hoje, fala assim, transbordo. É você continuar a ensinar ou começar a ensinar os passos que você deu para chegar até aqui, para que outras pessoas que estão no nível inferior ao teu ou no mesmo, comecem a prosperar e ter resultado. Qual que é o problema disso? Parece muito bonito, mas na prática ninguém faz. Por quê? Porque o cara não conseguiu despregar da necessidade de ter um Pix para poder conectar pessoas e poder ensinar pessoas. Deixa eu te contar. É provado cientificamente que você, ao ensinar algo que você sabe, você aprende muito mais. E eu estou te contando aqui agora que para você chegar na exponencialidade, você vai pegar o caminho que você trilhou, as dores que você enfrentou, e vai ajudar pessoas a não cair nos buracos que você caiu. Isso é o transbordo. Quando você faz esse transbordo, aí eu vou falar, Henrique, de onde você tirou isso? Eu tirei isso de alguns lugares, eu vou te falar primeiro, talvez, da filosofia. Vocês gostam de Mário Sérgio Cortella, sim ou não? Então tá bom, ele falou o seguinte, ó, nós temos que ter uma generosidade mental. Código do sucesso, 3 códigos do sucesso. Quer anotar isso? Generosidade mental, escreve aí. É você ensinar o que se sabe. Cortella que está falando. Aí ele fala o seguinte, depois que você ensina o que você sabe, você vai ter uma coerência ética. Ou seja, você vai praticar o que você ensina. Porque senão você não é skin the game. Foi o que aconteceu comigo lá atrás, em 2016. Eu falei, cara, eu vou ter que cancelar a minha Corp, porque eu estou vendendo um produto que eu não acredito. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou olhar na cara da pessoa depois? E por último, você tem que ter uma humildade intelectual. O que significa isso? Perguntar o que se ignora. É muito bonito quando você chega para uma pessoa e fala assim, cara, obrigado pelo ensinamento que você me deu, você me subiu de nível. É muito bom quando você está num ambiente e você cala a sua boca e escuta o cara que tem mais experiência. O Zé falou isso aqui agora há pouco. Falou, cara, quando eu estou lá na roda de golfe e vejo os caras mais velhos contando experiência, eles estão te entregando códigos que eles gastaram 30, 40 anos da vida deles para aprender. E você não está dando valor nisso. Então, quando você pergunta e tem essa humildade intelectual, você está caminhando para ter esse código de sucesso. O que você precisa fazer? Não parar de ensinar os outros. Eu passei muitos problemas e desafios no mercado financeiro. Hoje a minha missão de vida é fazer com que pessoas não caiam nos buracos que eu caí, como foi dito para vocês. Aí beleza, eu transbordei, então continuei ensinando. Quando você transborda na vida de outra pessoa, essa pessoa vai ter o quê? Falar resultado. Quando essa pessoa tem resultado, fruto da sua indicação, do seu ensinamento, você ativou nela alguns gatilhos. O principal deles, gatilho de reciprocidade. O que significa isso? A pessoa fala, uau, além de me vender um imóvel, além de me ajudar a tomar decisão financeira no mercado imobiliário, esse cara me ajudou a melhorar meu entendimento em macroeconomia, por exemplo. Ele me resolveu um problema. De repente, o casamento do seu cliente está indo para o pau e ele está querendo um ouvido para escutar. Mas você está tão acelerado no seu dia a dia, querendo vender o imóvel para ganhar a comissão, que você não está sensível em escutar as pessoas. Quando você está nesse jogo do transbordo, então as pessoas têm resultado, aí elas vão fazer o seguinte, esse relacionamento é estabelecido. E agora você tem a principal coisa do networking. Fala assim, confiança. Essa é a chave do cofre. Não há venda sem confiança. Eu vendo há 10 anos investimentos, eu vendo fundo imobiliário, eu vendo imóvel, porque eu tenho a confiança dos meus clientes.
Eu estou vendendo tudo agora, estou vendendo seguro de vida, estou vendendo plano tributário. Por quê? Porque as pessoas estão confiando em mim. Aí você fala, Henrique, você está se tornando especialista disso tudo? Pega um código aqui, ó. Ei, não é o como, é o quem. Quem são as pessoas que estão no seu ecossistema? Ei, profissional de networking, você tem que se tornar um hub de negócio. As pessoas têm que olhar para você e falar, caraca, muito mais do que vender um imóvel, esse cara resolveu toda a minha vida. Você não tem que saber como, você tem que conectar esse cara com fontes, com pessoas que são os quens. Aí eu te pergunto, como é que está seu ecossistema hoje, corretor? Você tem profissionais de outras áreas pronto para poder indicar o seu networking, para gerar valor para o seu networking? Uai, mas se eu vou ganhar comissão? Que comissão? Para de pensar no Pix, gera valor para as pessoas, não para de fazer isso. A sua nova obrigação é ser um apaixonado por gerar valor e resolver problema de pessoas. Deixa eu te contar uma coisa, eu não ligo para ninguém para fazer planejamento financeiro. Eu só tenho indicação, e aqui eu estou olhando no rosto, tem várias pessoas que são meus clientes. E eu não liguei para nenhum deles, eles ligaram e vieram atrás. Fala assim, CAC 0. Custo de aquisição de cliente. Esse código eu peguei com o Marcos Paulo. Marcos Paulo é hoje o cara que mais domina tráfego no Brasil, é o cara que lançou o Pablo Marçal. Junto eles faturaram mais que a Globo ano retrasado. Os dois são meus clientes hoje, tá bom? O Marcos Paulo falou o seguinte, numa palestra que eu fui lá em São Paulo, mudando a minha ambiência, minha frequência, entendendo coisas, aprendendo coisas novas. Ele falou assim do funil ampulheta. O que é o funil ampulheta? É exatamente isso. Depois que você gera valor através do transbordo, o seu cliente tem resultado com experiências novas, ele confia em você. Quando ele confia em você, foi dito aqui pelo pessoal também, ele vai te indicar. E aí, se ele te indicar, você não tem que gastar dinheiro fazendo dancinha no TikTok. Para impulsionar anúncios, nada contra o digital, mas o Macarrão falou muito bem, o cliente que tem grana, o network, a confiança, não tem como se escapar do ao vivo. O goiano, ele quer olhar na tua mão, quer pegar olhar no teu olho, pegar na tua mão e falar, cara, e aí, se der errado, eu vou atrás de quem? Eu quero tomar um café, eu quero saber de quem que você é filho. Como é que é a sua família? Você veio da onde? Onde que é o seu escritório? Se der errado, eu vou atrás de quem? Então, essa arte de fazer networking é o convite para que você hoje expanda a sua mente. O que eu estou te contando aqui é aprendizado de 12 anos de carreira, de curso, de palestra, de mentorias que eu participei, mudando essa ambiência. E não poderia deixar de trazer esse exemplo de storytelling, e assim é bom que você entenda, porque agora nós vamos conectar de verdade. Quando eu tive a oportunidade de sentar com o Leandro Shire, o Macarrão, para fazer o planejamento financeiro dele e, quem sabe, fazer ele tornar meu cliente, foi um desafio. Eu tive que ser um profissional de networking ali, eu tive que ser não só um planejador financeiro. Imagina, vocês conhecem o cara, extremamente inteligente, bem-sucedido, milhões de pessoas procuram ele a vida inteira, ele é um cara que não tem tempo para nada. Como é que eu ia ganhar a confiança dele como eu tenho hoje para ele ser meu cliente? E ele depois me convidar para estar aqui em cima. Eu tive que percorrer todo esse caminho. Eu tive que dar resultado, eu tive que gerar valor na vida dele, eu tive que ganhar a confiança dele. E hoje ele me indica pessoas. Como é que foi isso na prática? Imagina, gente, eu chegando lá na Urbs, lá da Ricardo Paranhos, chegando com o Macarrão, ele já tinha desmarcado 3 vezes a reunião, pouca correria na vida dele. E aí eu tô lá na sala, né, com o computador aberto, né, esperando ele chegar. Já tinha todo o planejamento na cabeça de como é que eu ia agir. E aí ele chega lá, olhando no celular, respondendo o áudio, não sei o quê, já senta na mesa e fica 45 segundos respondendo um áudio de uma reunião que ele já estava, e fala assim, ó, desculpa aí, rapidinho. E aquela loucura, né? Deixa eu te contar uma coisa. A aula mais importante que eu tive no meu mestrado, nos Estados Unidos, foi com o professor Anthony Pogliatti. Ele falou o seguinte, a palavra mais importante daquela aula, daquele mestrado para mim, chama-se flexibilização. Acho que se fosse você, eu anotava isso. O que é a flexibilização? É a capacidade que você tem de moldar a sua apresentação para o seu cliente, em virtude do perfil comportamental que ele tenha. Estou falando de perfil comportamental, no caso aqui eu uso a metodologia SOAR, que é dominante ou não, extrovertido ou não, analítico ou não, paciente ou não. Você pode usar o DISC, qual que você quiser, mas eu quero que você seja um profissional de identificar quem é a pessoa que está na sua frente. Porque quando eu cheguei com o Macarrão, eu não poderia seguir um script normal que eu fazia com meus outros clientes. Porque ele é um cara extremamente com tempo curto, ele é um cara dominante, ele é um cara extrovertido, ele é um cara que tem que dominar a reunião. E eu também sou dominante e extrovertido. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer as perguntas para que ele gerasse o rapport comigo, para que ele pudesse dominar aquela situação, ou achar que ele estava dominando. Mal sabia ele que eu estava tão preparado assim. O que aconteceu? Eu falei, cara, para o Macarrão eu vou ter que falar rápido e objetivo.
Eu lembro como se fosse ontem. Falou, obrigado pela oportunidade, eu não toco no seu dinheiro, você pode escolher onde você quer abrir conta, eu só ganho dinheiro se você ganhar, e eu quero desenvolver com você uma relação professor-aluno, eu quero te ensinar algo que você não sabe. E eu tenho hoje uma das melhores relações risco-retorno do país. E eu não sei sua carteira de investimentos, mas se você estiver ganhando mais dinheiro do que eu no mercado financeiro, você está correndo um risco muito alto. E se você não tiver investido nos produtos certos, você está deixando dinheiro na mesa, como a maioria do Brasil está. Ei, o seu cliente tem R$1 trilhão na poupança e em previdência privada. E você pode gerar um valor de imediato na vida dele. Inclusive, esse dinheiro que está lá pode virar o imóvel que você vai ganhar a comissão em cima dele, mas você não sabe falar disso ainda. Você tentou que você pode gerar esse valor na vida dele. Bom, eu falei isso com o Macarrão, fui extremamente objetivo, deu certo no final das contas. Eventualmente, quando eu vou falar com uma tia de mais idosa, que está lá na poupança, na previdência, que tem pouca experiência de mercado ou nenhuma, eu preciso ter uma linha de argumento diferente, eu preciso flexibilizar a minha conversa. Eu preciso chegar para ela e falar, olha, a senhora já investiu assim, assado? Então, esse investimento aqui tem essa e essa característica, mas o dinheiro daí eu faço um mapinha para ela, ó, aqui está uma corretora, aqui está uma distribuidora, a senhora pega o dinheiro do seu CPF e transforma para cá, se der alguma coisa errada, não tem problema, porque o dinheiro não está na corretora, está na sua conta bancária e está sua, eu nunca toco no seu dinheiro, ou seja, eu vou mais detalhado, aí eu estou voltando para o perfil comportamental, analítico, uma pessoa que precisa de detalhes, tem dificuldade de mudanças brutas. Então, deixa eu te contar, quer vender mais? Você vai ter que ser um profissional de identificar perfil comportamental. Eu dei esse treinamento no TG Core 2 anos e meio atrás, para a minha equipe inteira, que era teoricamente meu concorrente. Ah, mas você vai ensinar os caras a venderem mais e tornar-se concorrente? Gente, eu quero fazer a equipe crescer junto. Como é que eu vou pegar o conhecimento que me fez chegar até lá e não transbordar com outras pessoas? Isso está errado. Mas você tem que mudar essa mentalidade, porque o mundo inteiro está assim. Ninguém hoje está ensinando nada para as pessoas se não ganhar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, eu devo ter ministrado umas 300 palestras nos últimos 4 anos. Até hoje, quando eu saio de Goiânia e vou dar uma palestra, quanto que você ganhou para dar aquela palestra? Amiga, eu estou pagando para dar palestra, porque lá em cima do palco me gera autoridade, eu conecto com as pessoas, e isso me gera valor depois, porque eu ativo o gatilho de reciprocidade. O mundo está imediatista, as pessoas estão presas na porcaria do dinheiro. Acredita em mim, eu estou te falando, eu vivo por conta de networking hoje. Eu saí de Goiânia em 2018 ali, para ir para São Paulo, eu estava indo e voltando muito, morando no avião. Ano passado eu decidi mudar definitivamente. Esse Pablo Marçal, que eu acho que muitos de vocês conhecem, que agora é um dos maiores influencers do país, eu assisti uma palestra dele ao vivo, lá em 2019, 2020, era sobre aterrissagem. Ele estava explicando como é que a gente se conecta com uma pessoa que a gente quer se conectar. Eu lembro como se fosse ontem, ele falou assim, uma palestra você tem que ser igual a um avião. Você não pode pousar muito rápido a ponto de criar um terremoto, porque você vai espantar a pessoa, e você não pode ser muito tímido a ponto de ficar escondido e ele não te notar. Então você tem que ser um piloto profissional. Pousa suavemente. O Macarrão falou isso muito bem, você tem que ser uma pessoa interessante antes de ser interesseira. E como é que é isso na prática? O Pablo falou com essas palavras, amigo, não tenta conectar comigo, não. Eu não tenho tempo para nada. Você quer conectar comigo? Você conecta com as pessoas que estão à minha volta. Gera valor para eles. Aí ele saiu falando, fulano de tal é meu jurídico, que era o Tássio. Fulano de tal é meu jurídico. Esse aqui, ó, cuida do meu dinheiro, Nésio Monteiro. Pum! A hora que ele falou isso, entrou pelo meu ouvido em 2019. Hoje o Nésio é meu sócio e meu escritório de investimentos é dentro da plataforma do Pablo Marçal. E eles são todos meus clientes, são todos meus sócios, não só cliente. Por que isso? Porque eu peguei o código e coloquei em prática. O que eu fiz desde o dia 1 que eu cheguei em São Paulo? Eu não parei de gerar valor. Eu não paro de dar palestra, eu não paro de ensinar as pessoas, porque agora eu peguei um novo vício, que é mudar a mentalidade das pessoas. Eu sou viciado em adrenalina, e desconto isso no esporte, como foi dito aqui. Eu chego para jogar meu futebol lá na hora do almoço, eu sou o primeiro cara a chegar e o último cara a ir embora. Eu vou jogar o War, Banco Imobiliário, eu esqueço que dia é dia, noite é noite. Eu gosto dessa adrenalina. No mercado financeiro, isso me causou muito prejuízo. Eu tive que trocar esse vício. O vício, gente, é uma fuga. E eu estou te convidando aqui a abrir uma fraqueza, porque eu sei que todos nós temos fraquezas. E a fraqueza de cada um aqui é uma fuga. Pode ser a bebida, pode ser a traição. Ei, para de fugir. Você tem que governar em todas as áreas da sua vida, você tem que ser foda, e não tem como você governar e ter resultado próspero e chegar na mente, no coração das pessoas do seu cliente, se você continuar com a sua vida bagunçada. Seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja na sua saúde, que hora que você vai acordar?
Está tudo conectado. Então, o que eu cheguei em São Paulo? Falei, cara, eu vou cuidar das coisas que fazem a minha máquina andar e não vou parar de gerar valor para as pessoas. E eu cheguei lá e eu servi aquele ecossistema. Eu com mestrado nas costas, ganhando meu dinheiro, independente financeiramente, eu cheguei em São Paulo e fui servir pessoas que ganhavam R$ 1.800 por mês, servi pessoas de 27 anos, eu tinha 35 na época. Eu fui servir o ecossistema. Quanto que eu ganhei nisso? Nada. Naquele momento, nada. Só que essa nova ambiência, essa nova frequência, cheguei no Corinthians. Hoje eu tomo conta de 3 jogadores de futebol lá. E o dinheiro é outro, viu, galera? São Paulo, o dinheiro é outro. Ah, você ficou soberbo, agora você mora em São Paulo. Não, eu venho para cá, a minha maior parte dos clientes estão aqui ainda, eu tenho relacionamento aqui, só que eu tenho relacionamento no Brasil inteiro agora. Eu cheguei com um ecossistema pronto. Ei, você tem que criar um movimento. Você tem que ser um hub de negócio. As pessoas têm que olhar para você e enxergar muito mais que um vendedor de imóveis. Tem que chegar a você um cara que vai conectar ele a resolver os problemas. Você tem que pegar um tesão nisso, desculpa a palavra, gente. Como eu queria botar uma plaquinha e o que eu vivi lá nesses últimos tempos foi surreal. E assim eu continuo. Vivendo por conta de pegar pessoas do nível inferior e levar eles para o próximo nível. Isso é apaixonante. Isso não tem preço. Eu comecei, através de educação financeira e investimentos, salvar casamentos, salvar saúde, salvar vidas. Tem pessoas que me escutam 40 minutos que eu nunca tinha visto antes. Ele chega e depois fala, cara, obrigado, salvou minha vida. Eu estava com a vida toda destruída e você fez alguma coisa que despertou. Isso não tem preço. Só que, como é que eu faço para despertar isso, para chegar no coração das pessoas? Primeiro eu tive que modelar, eu dei muita palestra para chegar e ter esse nível de conexão que nós estamos tendo aqui agora. Estou vendo aqui, não tem ninguém com o telefone na mão, se tiver, são poucos. Por quê? Ou está anotando ou está conectado. Isso é orgulho. Por quê? Porque eu estou sabendo como criar o caminho para chegar no seu coração, porque eu estou falando verdade. E quando você está comentando com o seu cliente, ele tem que sentir isso de você. O Ricardo falou muito bem, cadê a energia, cadê a sua autenticidade, cadê a verdade? Está faltando isso, todo mundo só quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer conectar as pessoas para ganhar dinheiro. Você quer vender o imóvel para ganhar a comissão. Que horas que você parou para pensar que você pode chegar para o seu cliente e falar, olha, você já tem 3 imóveis comigo, como é que está a sua situação financeira? O Macarrão vai me matar para falar isso, mas que hora que você cogitou a possibilidade de, talvez, derrubar uma venda aqui para ganhar a confiança desse cliente para o resto da vida? E ele vai te indicar a família dele inteira, e você vai vender muito mais imóveis para a vida inteira, porque agora você ganhou a confiança dele. O que você está fazendo com o seu pós-venda? O que você está fazendo com o seu cliente que já te gerou a receita e que agora não te gera mais nada? Você está conectando ele para ele subir de nível ou você largou ele para trás? Que tipo de relação você tem com o seu cliente? Qual é o nível de confiança que você tem das pessoas que estão à sua volta? Se eu perguntasse para as pessoas que mais se importam com você hoje, de 0 a 10, qual é a confiança que você tem em cada um de vocês? O que eles me responderiam? Eu me tornei um profissional de fazer network. Porque eu sou apaixonado em gerar valor para as pessoas. Até demais. Tem hora que até passa um pouco, mas não tem problema. Porque eu entendi que quando eu estou fazendo isso, e agora eu peço licença nos meus últimos 5 minutos, eu preciso conectar com você com o reino. E eu não tenho religião, não sou pastor, nem padre, nem evangélico, nem católico, eu simplesmente acredito que Jesus Cristo é Cristo. Então eu peço licença para falar aqui agora nos próximos 5 minutos. Mas se você acredita nisso, o jogo do reino significa você literalmente amar ao próximo como a si mesmo e fazer, cara, eu preciso fazer todo mundo prosperar. Eu preciso fazer esse cara subir de nível. Eu preciso fazer com que esse cara governe a própria vida. Eu peguei esse código com o pastor Nicolete, lá no Rio Grande, lá em Foz do Iguaçu. Ele falou assim, quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles foram expulsos de lá. E aí nós, seres humanos, perdemos a natureza e a classe do todo-poderoso Criador, que é Deus. Quando é que a gente recuperou essa imagem e semelhança? Quando Jesus morreu na cruz por nós. E aí lá nesse momento que a gente recuperou o direito de acessar o reino, eu te faço a pergunta, agora todo mundo pode acessar o reino? Só vai acessar quem tiver maturidade. Onde é que está isso na Bíblia? Lucas 16:11, está escrito assim, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Deixa eu te contar uma coisa, vou fazer uma pergunta, responda mentalmente. Posso colocar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de reais na sua mão hoje? Você vai administrar esse recurso com sabedoria?
De 0 a 10, qual é a sua sabedoria financeira, qual é a sua educação financeira que você se dá para administrar esse recurso? Será que você está pronto para receber muitas bênçãos, muito dinheiro, ou Deus vai ter que continuar colocando dinheiro na mão de outras pessoas? Deixa eu te contar, você não precisa ser especialista, mas você tem que ser pelo menos aberto a entender que tem um caminho para você. As dificuldades que você passou até hoje, elas são munições para que outras pessoas não passem isso. Esse é o jeito mais genuíno e puro de você colocar a Bíblia junto com o seu negócio, sem tretar com Salomão, que escreveu Provérbios e Eclesiastes, e estabelecer um relacionamento de verdade com as pessoas. Ao longo desses últimos 3, 4 anos, eu nunca cheirei tanto dinheirista. Esse cara não conecta comigo. O cara que chega só querendo sugar, o Macarrão falou muito bem, ele quer sacar antes de plantar. Ah, não sobra um, gente. Hoje, com tudo isso que a gente conversou, que você abra verdadeiramente o caminho para a exponencialidade e você consiga desprender desse teto em dinheiro, dessa ansiedade de fazer a comissão, na frente de mudar a vida das pessoas. Esse é o jogo do reino. Você tem que ser uma pessoa foda hoje. Aí eu te pergunto, como é que você vai trazer outras pessoas para níveis superiores, sendo que você não consegue botar sua vida para andar? Cadê seus resultados? Queria imensamente agradecer a atenção de todos vocês. Eu vou finalizar daqui a pouquinho para abrir para perguntas. Eu quero que você pergunte o que você quiser. Tá? E para a gente terminar, eu quero que você feche o olho aí. Rapidão, todo mundo fecha o olho. Pai, a Ti te rendemos graça porque o Senhor é bom. A partir de hoje eu assumo a minha maturidade financeira. A partir de hoje o meu cliente ele vai ser tratado de maneira diferente, com uma leveza. Educação financeira nunca mais será um tabu na minha vida. Eu que estou inadimplente, eu que estou escorregando o cartão de crédito, ou eu que já tenho uma grana para investir, eu entendo que a minha responsabilidade só aumenta para com o meu ecossistema. Eu entendo que todas as dificuldades que eu passei até aqui são munições para que eu possa levar outras pessoas para outros níveis. E que a partir de hoje, eu estou pronto, papai. Pode colocar bênçãos, pode colocar muitos imóveis, pode colocar muitos clientes na minha mão, que eu vou atendê-los da menor maneira possível. E vai ser muito legal tirar pedidos e ganhar muito dinheiro, ganhar muita comissão e vender pra caramba e atingir resultados exponenciais. Porque agora eu sei que eu estou cumprindo o seu propósito. Obrigado, senhores. Pergunta, não fica tímido não. A pergunta top é que tá no meio da cabeça. Ele levantou lá, ó. Leva o microfone pra lá e vamos deixar o outro aqui. Um fica com o microfone ali e o outro pra passar pra lá pra gente ganhar tempo. Cadê quem vai te ajudar ali? Vai, sapeca a pergunta aí. Papai. Monstro. Que isso, que time aí, hein? Tá funcionando, tá, né? Boa tarde, Henrique. Monstro. Vou fazer uma pergunta básica, que eu acho que todo corretor e toda pessoa, principalmente todo corretor, tem que ter na ponta da língua, né? Fala mais alto um pouquinho pra galera escutar. Compra versus aluguel. E pegando um gancho aí nessa pergunta, você dá alguma dica aí de rapport que a gente possa passar para o cliente? Entendi. Bom, vamos começar de trás para frente sobre o rapport, tá pegando a pergunta lá de trás, né? É assim, o rapport é quando você estabelece um nível de conexão com o seu cliente tão genuíno e verdadeiro que até se você cruzar as pernas na reunião, ele vai cruzar também. Eu estabeleci um pouco disso com uma carreira bem difícil, porque tinha uma mesa entre a gente, então eu não consegui ficar canela com canela, mas eu consegui entrar numa sintonia a ponto que na primeira reunião ele já abriu o aplicativo dele, já abriu para mim os investimentos que ele tinha em diversas casas, diversas corretoras. Ou seja, eu consegui chegar no objetivo que era criar um ambiente de rapport naquela reunião. Então a dica, cara, é ser verdadeiro, né? A gente tem um negócio, um crime no mercado financeiro, que é uma heurística, que chama framing, que é quando você omite certa característica de produtos para fechar uma venda. É como se você tivesse pegado um apartamento lá, o Reserva 27, né, que tem lançamento da Urb, sim ou não? Tem ali no meio do Vaca Brava, no meio dos parques ali, estou sabendo, estou estudando. E aí,
É como se você omitisse um defeito daquele produto para poder fazer a venda para o cliente. Então não faça isso, não precisa disso, né? Bom, essa pergunta imóvel e aluguel é bem treta, né? E aqui eu quero saber a primeira coisa. A partir de hoje, você não ataca o mercado financeiro mais. A pessoa que ataca outra pessoa, outro mercado, para subir o nível ou para se sentir mais alta, faz parte de uma cadeia de mediocridade. Você não é medíocre, você é foda, você é acima da média hoje. Não há uma resposta certa se é melhor alugar ou se é melhor comprar um imóvel próprio. Tem que fazer conta. E nada, aliás, tudo na vida não são números. Por mais que tenha matematicamente um caminho favorável para o cara aluguel e investir o dinheiro, o sonho dele é ter a casa própria. E se ele der uma entrada baixa e uma taxa de financiamento com juros atrativos, de repente ele vai ganhar mais dinheiro fazendo um financiamento. E eu provo isso matematicamente. Então tem os dois caminhos. O que eu não aguento é o corretor de imóvel, falar mal do mercado financeiro e os influencers do mercado financeiro falar mal do mercado imobiliário. Aí o cara não tem um imóvel próprio e o outro não tem uma carteira de investimentos. Parou esse negócio de falar mal, nós vamos fazer perguntas. Eu faço parte de não tretar com a Bíblia. Como é que eu faço lá então? Eclesiastes 11:2. Empregue o seu dinheiro em bons e diferentes negócios e com o tempo terá seu lucro, pois nunca saberemos de onde virá a próxima crise. A partir de hoje, você não fala mais, não coloque todos os ovos da galinha numa cesta só. Você vai falar de Salomão, o cara mais sábio da história. Ele está te dando o versículo da diversificação. Então, o que seu cliente tem que ter? Tem que ter um baita imóvel, uma baita oportunidade que você, tecnicamente, vai ensiná-lo. Pode ter até mais imóvel, não tem problema. O que ele não pode ter é 10 imóveis e ter 99% do patrimônio dele em imóvel. E aí vem uma crise, ele está sem liquidez. É só isso que eu condeno. Mas não existe resposta engessada. Eu tenho imóvel no meu portfólio. Aliás, a maior parte do meu patrimônio é imóvel até hoje, porque eu comprei numa grande oportunidade. Mas a gente tem que ter um processo de liquidez também. Então, eu não estou ficando em cima do muro, eu estou te respondendo objetivamente. Depende da entrada que ele vai dar no imóvel, depende da taxa de financiamento. E a hora que a gente pega tudo isso e vê o número, a gente vai chegar, e aí, mas qual que é o seu sonho? É morar naquela casa, naquela região, com aquele nível de personificação do seu imóvel? Isso vai te gerar uma segurança, vai ficar tranquilo com o investimento? Você vai ficar tranquilo com essa casa própria? Isso vai te dar uma energia para você prosperar tão malucamente? Cara, não tem conta que bate isso. Outra coisa, de repente o cara está início de carreira, um jovem, pode mudar a qualquer momento de região, risco de mudanças geográficas. Cara, não está na hora desse cara comprar um imóvel, porque perde-se muito dinheiro na compra e na venda de ITBI, de armário, etc. Esse dinheiro não volta. Então, cara, esse cara que está em início de carreira, vamos alugar para ele, para depois ele poder te comprar um imóvel quando ele voltar. Então, essa sinceridade está faltando. Eu não ataco ninguém, todos os meus clientes do mercado financeiro têm a maior parte do patrimônio em imóvel. Danilo Palmerson está aqui? Monstro, parceiro meu, lá levantou o Sky Garden. Ele me convidou para um evento dele 2 anos atrás. Uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço em mercado financeiro, reputação ilibada. Onde eu falo o nome dele, cara, parou. Esse cara é diferenciado. Pois ele teve a oportunidade de me convidar para um evento, uma rodada de negócios. Olha, eu estou te dando a oportunidade de você me usar para gerar valor para o seu cliente. Henrique, vamos lá, eu quero que você fale de macroeconomia para eles. Eu peguei um cliente muito poderoso, e eu montei para esse cliente uma carteira de investimentos que gerava renda, para ele poder pagar a entrada, os balões, até a chaves corrigido no INCC. Ele comprou 3 unidades do Skyguard. Não ganhei nada com isso, eu gerei valor, eu ajudei um amigo que é um irmão. Eu não sou concorrente, a gente pode juntar forças. Por quê? Porque esse cara tem R$1 trilhão na poupança. Esse cara pode comprar mais imóveis, esse cara pode montar uma carteira de investimentos, a gente pode se ajudar. Pegou? Vai. Boa tarde, Henrique. Feliz pela coincidência, eu também sou planejador financeiro. Boa. Tenho o hábito de treinar corretores na área de vendas e, coincidentemente, hoje de manhã eu fechei uma palestra cujo tema é treinar 60 corretores para explicar sobre como dar munições no ambiente que a gente está hoje da economia. Eu queria saber a sua opinião em relação à alta da taxa de juros, o que faz com que o investimento em renda pré seja extremamente vantajoso no atual momento, né? Inclusive, em relação, por questão da marcação a mercado, né? E nesse ambiente onde a maior parte dos imóveis são vendidos através de financiamento. Boa. Então, que tipo de argumentação você, profissional já de renome, daria para esse corretor de munição para ele fechar essa venda? Boa, você vai ter que pedir para o Macarrão botar uma esteira educacional para a gente poder, porque essa pergunta é simples e tem muito gancho, mas eu vou te dar objetivamente uma resposta aqui. É o seguinte, a taxa Selic está 13,75. O nosso Banco Central brasileiro decretou que não vai mais aumentar desde que a inflação continue equilibrada.
há um risco dela descontrolar ano que vem, porque a medida que fez ela cair foi uma medida politiqueira, né? O governo usou disso para a eleição, para poder derrubar o preço da gasolina e talvez o tirar o ICMS não seja sustentável a ponto de controlar a inflação ano que vem. Então, suponhamos que dê tudo certo, que o Brasil continue com a inflação controlada. A gente tem, então, um cenário de Selic a 13,75, e em algum momento essa Selic vai começar a cair. Na minha opinião, o Brasil, assim como foi o primeiro país a parar de subir os juros, vai ser o primeiro país a descer os juros. Porque no ano passado, em março de 2021, nós tínhamos Selic de 2% ao ano. E ela subiu para 13,75%. A gente foi o primeiro país a subir, por isso nós temos esse luxo agora. Ele me perguntou, como é que a gente usa esse argumento, corretor, para fechar a venda? Primeira coisa, os juros de um financiamento hoje no Itaú da vida, num Santander, num banco, ele não é 13,75%. Ele é 9% mais ou menos em média, sim ou não? Você já tem um spread positivo para o seu cliente que tem dinheiro no banco em renda fixa e te pergunta, e aí, eu vou comprar à vista ou vou financiar? Você vai falar para ele, cara, vamos financiar. Já que você tem o dinheiro para você render aí 13,75, você vai trabalhar com dinheiro que não é seu. Fala assim, alavancagem inteligente, fala. Você acabou de gerar um valor para o seu cliente imenso, porque 4% de spread nos próximos anos gera muita grana no final das contas. Só que ele tocou num ponto muito bom que para vocês pode parecer um ponto técnico. Ele não vai conseguir ganhar 13,75 nos próximos 20 anos de financiamento se ele colocar num produto pós-fixado. Por exemplo, uma LFT, que é a Muleta Financeira do Tesouro. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pré-fixar esse investimento. Quando você pré-fixa o investimento, você fala assim, governo, eu vou te emprestar um dinheiro para ganhar 13%, então, pelos próximos 20 anos. Só que, no meio do processo, tem um negócio que se os juros, a curva futura, que é um negócio que talvez vai bugar um pouco a sua mente, tem um juros à vista e um juros futuro. Se esse juros futuro mexer muito em função de uma maluquice da economia e você vier a precisar desse dinheiro, existe um risco de você ter menos dinheiro que você aplicou. Então é aquela famosa frase, renda fixa não é fixa. Quando você trabalha com produtos pré-fixados ou híbridos. O que é o híbrido? É uma parte pré e uma parte pós. Então você tem que entrar com verdade para o seu cliente. Falar assim, ó, desde que você não venha a precisar desse recurso, ele vai te garantir 12%, 13% ao ano para os próximos 20 anos, por exemplo. Você pegar uma NTNB, uma nota Tesouro Nacional, a perder de vista, você consegue fazer isso. Ou seja, respondendo a sua pergunta objetivamente, você tem que ter um mínimo de entendimento de educação financeira e macroeconomia para você chegar no seu cliente e passar credibilidade para ele. Henrique, ficou muito complicado para mim, então você vai conectar isso. Você vai conectar alguém. Se você não gostou da minha conversa, acha outro, mas você tem que gerar valor para o seu cliente. Você tem que conectar alguém com ele que entenda disso. Foi muito gostoso eu fazer esse trabalho de vocês, né, de vender um imóvel, para o meu irmão Danilo Palmers, que é uma das autoridades maiores do mercado financeiro, e eu me senti útil, cara, eu resolvi 2 problemas, o dele e o do cliente. Então, essa é uma dica, entender a dinâmica dos juros, eu acho que os juros vai começar a cair, eu estou muito otimista com o Brasil, nós estamos condenados a crescer, né? Obviamente que se uma turma aí ganhar a eleição vai ser mais complicado, mas a gente está condenado a crescer, vai vir muito dinheiro para cá. Não me complica não, gente, diga lá. Gente, quem quer perguntar? Irmão lá em cima, lá, ó. Boa tarde. Boa. O que acontece? Eu caí de paraquedas hoje aqui, eu passando no centro, vi essa muvuca, o que está acontecendo ali? Entrei e estou aqui. O que acontece? Pessoal, eu sou investidor, mexo com fazenda, né? Gado. O que acontece? Vendo, apesar de não ser... Tá enrolado, parceiro. Apesar de não ser corretor, ser corretor, eu vendo também fazenda. A última fazenda que eu vendi foi de 9 milhões aqui em Cavalcante. Através de um network, tomando um café, eu escutei o cara falando que ia investir em gado, etc e tal. Eu falei, você mexe com gado? Eu quero uma área que dá aproveitamento de 80%. Eu tinha um amigo meu que tinha uma fazenda e eu coloquei os dois no negócio e ganhei a comissão. Então, o que acontece? Hoje, eu percebo que os corretores de Goiânia, eles não se interessam pelo o perfil do cliente, poucos que se interessam. Quem é você, o que você faz, ele não escuta a história do cliente, né? Então, isso é o network, né? Etc Não, os da Urbs aqui são diferentes.
Não sei. Agora, se minha pergunta como investidor vou falar baixinho para ninguém escutar. Como investidor, o que é mais importante o network, né? Ou o corretor, o consultor de negócio ter entendimento no mercado financeiro para ajudar esse cliente, entendeu? Dos dois mais importantes que você acha para dar início uma boa negociação, um fechamento, um bom fechamento. Não entendi a pergunta. Você me perguntou qual que é mais importante, se é o networking que ele tem ou o conhecimento igual a bagagem financeira que o corretor tem que ter no mercado financeiro para vender, fazer um fechamento, uma proposta interessante para o cliente. Então, olha só, eu acho que é o seguinte, conhecimento sem sabedoria para utilizá-lo, serve para nada. Uma das formas de você potencializar o seu conhecimento é usando o seu network. Então, se você for um cara muito teórico, como eu era, extremamente racional, fazendo conta para tudo, e não sendo sensível para escutar o que as pessoas, o coração das pessoas, eu não atingi resultado exponencial. Então, olha só, isso é importante que ele falou. Tem um negócio que chama o seguinte, o seu coeficiente intelectual é o seu QI, é o que você herdou dos seus pais, é a sua inteligência. O seu coeficiente emocional, que é o seu QE, esse é treinável. O que você está fazendo aqui hoje é treinar esse coeficiente emocional, para você sair da média e ser uma pessoa foda. Tem uma coisa no meio aí que a Lara Zohar e o Ian Marshall, um casal norte-americano, eles escreveram um livro. E eles escreveram um livro de coeficiente espiritual, que é como se fosse uma gasolina unindo ali no meio. Então, eu quero responder a sua pergunta, que baseou a sua pergunta na inteligência e conhecimento, que é o QI, network, que é o QE. Eu falo, cara, nem só os dois, tem a terceira coisa que me trouxe exponencialidade. Quando eu comecei a tirar o foco do dinheiro e não querer ganhar 30, 40, 50, 100 mil reais por mês e falar assim, eu sou um apaixonado em mudar a mentalidade das pessoas. E eu não quero saber se eu vou ganhar dinheiro ou não, eu não quero saber quantas pessoas eu vou captar na palestra ou não, eu não quero saber quantos livros eu vou vender depois da palestra, eu quero saber o seguinte, quantas pessoas eu conectei, quantas pessoas vão mudar a mentalidade e vão mudar as ações novas a partir de amanhã. Então, quando você tem esse espírito, aí você chegou no ponto. Então, nenhum nem outro. Eu colocaria os dois e acrescentaria ainda o QS. Beleza? Fechou? Ó, esse livro está lá fora na hora do network, não deixa eu voltar com essa sacolinha para casa. E em agosto, agora eu estou começando a mentoria para você que gostou da conversa, queimou no coração, quer subir de nível, mentoria online, aí, método estrategista, manda um direct no Instagram lá, Henrique Câmara 10, fala conosco, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijão a todos. Bora vender, sucesso a todos.